Vamos direto ao que interessa. Nós temos aqui o nosso terceiro painel do dia. Para isso, eu chamo à frente Camila Mata. Camila é gerente de comunicação interna em Employer Branding, América Latina, da Electrolux Group. Tem torcida organizada, olha só. Então tá bom. Também chamamos a professora Eliane Francisco. Eliane, por favor, venha à frente. Pesquisadora titular do Programa de Pesquisa em Administração da PUC Paraná e consultora de marketing. E para fazer a moderação desse painel, uma pessoa que vocês não conhecem. A Anne Mainzuca, por favor, gerente de comunicação no Grupo Marista. Estou brincando, você sabe que a gente ama te ouvir. Bom, 1 hora, fiquem à vontade. Anne, você chegou a escanear o QR Code? Code, sim. Beleza, então fiquem à vontade. Vamos lá. Gente, primeiro, obrigada por me ouvirem de novo. Eu vou ser muito honesta. Cadê a Daiane? Daiane é uma pessoa da equipe que cuida de marca empregadora, especialista, está fazendo mestrado no tema, mas está de férias. E aí, cá estou. Então, obrigada pela paciência de novo. Estou cobrindo ela, mas vai ser bem legal. Ela me treinou um pouquinho. Eu queria deixar vocês se apresentarem um pouco, né? Falar, acho que, a visão de vocês, um pouquinho das coisas. Mas eu vou começar fazendo uma pergunta para todo mundo. Vocês se lembram, quando vocês estavam na faculdade, talvez, qual era o emprego dos sonhos de vocês? Qual era a empresa dos sonhos? Vocês lembram qual era? Eu lembro também. Não vou fazer propaganda gratuita. Eu lembro também. E vocês lembram do dia 1 do trabalho de vocês? Que vocês, grande empresa, onde vocês estão, ou uma anterior, vocês lembram como é que foi o primeiro dia desse lugar? Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho também. Você lembra do seu? Qual da sua empresa do sonho ou do seu dia 1? Eu lembro da empresa do sonho, mas lembro muito do dia 1 da Electrolux, que a gente tem um programa de buddy lá. E daí a minha buddy, que inclusive está aqui, a Gi foi me buscar, e a gente teve que atravessar a fábrica inteira. E assim, primeiro dia, não tinha muita noção de fábrica ainda, eu com um salto desse tamanho, assim. E ela, vamos até o refeitório, correndo. Eu falei, não, a realidade vai ser outra, vai ser diferente. Eu vou chamar de prof por intimidade, não seria diferente na PUC, né? Prof, você lembra como é que foi? Com toda certeza, Anne. Eu lembro, e assim, como acho que qualquer pessoa normal, a gente já se desdobrou em várias facetas, então eu lembro de 2 primeiros dias que me marcaram bastante. O primeiro dia foi porque eu saí, toda a minha formação base lá foi na área de comunicação e marketing, e eu tinha certeza que eu ia trabalhar na área, com agência e tudo mais. E assim foi até meu primeiro ano de formação. Só que eu estava meio em pânico, porque eu terminei tudo, passou 1 ano, passou 2 de formada, eu falei, gente, não quero exatamente essa rotina para mim. Eu quero trabalhar em indústria, eu quero ser o lado que delega. Então, meu primeiro dia que marcou foi quando eu entrei na VEG, lá em Jaraguá do Sul, indústria. Falei, agora estou do outro lado. Então, esse me marcou bastante, porque eu mudei bastante, né? Já culturalmente, né? Espacialmente, geograficamente, então isso já foi legal. Mas depois o tempo passou, continuei estudando, continuei, né, enfim, me desenvolvendo, e conheci um tal de mestrado, conheci um tal de doutorado, falei, nossa, que legal esse negócio, né? E eu falei, como é que faz para trabalhar com isso, né? E realmente, meu lugar de maior desejo era voltar para Curitiba, obviamente. Né, eu sou da Gema, né, gente? Desculpa aí, Curitibana nata, né? Falei, eu quero voltar para minha cidade, mas eu quero trabalhar na PUC. E o meu sonho era entrar no mestrado e doutorado, e é aqui que estou há 15 anos, no mestrado e doutorado. Então, o meu primeiro dia aqui eu lembro muito bem. Então, foram 2 momentos bem importantes do primeiro dia. Que legal. Eu lembro dos meus primeiros dias também. Lembro de gestoras que estão por aqui, lembro desses momentos que eu passei. E por que eu estou falando disso, né? Porque tem tudo a ver com o que a gente está falando de proposta de valor dessas empresas, né? O que a gente tem para oferecer como EVP, né? Para quem, acho que todo mundo já conhece o tema, mas quais são as propostas que essas empresas dos sonhos contam, né? Para a gente, que a gente cria isso na gente, lá, talvez desde a faculdade e outros lugares. E aí, para começar a aquecer, eu vou perguntar para as duas, o que Employer Branding hoje é para vocês? Um discurso, uma experiência? Um momento que, enfim, em que momento talvez isso até deixou de estar mais ligado à estratégia ou à atração só, né? O que vocês acham sobre isso? E aos demais, por favor, mandem perguntas, eu estou acompanhando. Eu posso começar, eu acho que a grande bandeira que a gente leva na área lá é que EVP é uma estratégia. Não é um deck de mensagens e também o EVP não é algo que você cria.
É algo que você descobre, depois você valida e depois você vai e implementa. É um reflexo da realidade, de quem a gente é, do que a gente oferece. Tem um pouco, sim, de ambição, a gente escuta muito falar isso, então você vai e coloca um pouco do futuro, do que você imagina para essa marca empregadora, mas sempre muito baseado na realidade. E, para mim, começa a ficar mais claro e começa a se separar da área de ser só atração quando a gente olha o cenário atual, né? A guerra por talento, que eu acho que é uma coisa clara e todo mundo passa. A gente comumente fica repetindo os talentos de tech, os talentos de engenharia, mas não, a guerra por talento, ela pega todas as áreas hoje em dia. É muito mais amplo do que a gente imagina, porque o mercado mudou, o mundo mudou, as skills mudaram, o profissional que a gente precisa hoje ainda não são todos os profissionais que a gente vem formando em outros lugares, desde a base. E quando você alia isso com a realidade cruel da exposição do mercado, né? Porque antes era o que você falava sobre essa marca empregadora. Hoje é mais sobre como você gerencia o que falam sobre essa marca. A exposição total, né? Que a gente tem em plataformas como o Glassdoor, por exemplo, nos fóruns, os colaboradores trocando, não tem mais espaço para a gente não estar associado a uma estratégia de negócio, inclusive, né? O EVP e a área de EB, para mim, não está dentro, não é uma área que está dentro de comunicação ou uma área que está dentro do plano de pessoas. Ela funciona naquela interseção que a gente brinca, que é a interseção do caos ali, entre o planejamento de negócio, o planejamento de pessoas e o planejamento de comunicação. E quando você não olha essa área como estratégia, muito mais consultiva até e expositora do que acontece, do que tática, você tem um slogan muito bonito, que por um tempo até vai funcionar, né, dependendo dos artifícios. Mas para parar de ser slogan e realmente trazer inputs, ela precisa ser entendida como estratégia em todos os níveis. E o que é que o mercado fala disso? A gente começou a falar disso ontem, eu acho, né, prof? Conta para a gente como é que a pesquisa vê isso. Então, eu vou começar deduzindo como um fenômeno a ser estudado. Se você me permitir, só colocar aquela tela, eu acho que eu consigo colocar todo mundo na mesma página deste fenômeno. Não sei se o Mauro consegue nos ajudar. Tem a tela, Mauro, enquanto eu estiver contando? Isso. Então, como boa didática, né? Por favor, fique à vontade. É um perigo dar espaço, microfone e plateia para as pessoas. Mas só para a gente ficar, né, na mesma página. Este fenômeno de marca empregadora, de EVP, ela já tem 30 anos de história. Então, às vezes, a gente acha que é um fenômeno novo, que é algo, né, do momento, porque também é importante agora. Né, mas a gente já está aí numa pernada de pelo menos 30 anos olhando com diferentes aspectos. Então, basicamente, lá em 96, a gente teve um termo, né, que foi cunhado na academia, pelo menos, caminhando junto com as demandas, né, práticas do Embley Barrel, que falou sobre o Employer Brand. E, basicamente, ali ele tratava como um pacote de benefícios. Né? Então, é só a gente tentar imaginar o que era 30 anos atrás, né? Um processo de recrutamento, que perfil de empresa que a gente tinha, que contexto que a gente tinha. Então, basicamente, era uma preocupação muito vinculada a pacote de benefícios financeiros, emocionais, psicológicos, mas aquilo é mais do sender, né? Mais da empresa enviando e ofertando isso para o mercado. Depois, andando um pouquinho mais, né, o Backhouse e o Tico, eles trouxeram alguns modelos, dizendo, olha, mas tem dimensões internas e externas. Né? Tem aquele interno que a empresa, de fato, oferece, mas tem o externo. E o externo, às vezes, pode ser o local que a empresa está. Às vezes, a empresa é sensacional, mas, às vezes, ela está geograficamente num local que não consegue atrair talentos. Né? Às vezes, ela está num espaço que não permite, né, que aqueles talentos realmente, né, se desloquem ou que tenham o devido interesse. Ou ela está num ambiente cultural que, de alguma forma, não é tão favorável. Ou tem alguma ideologia que não é tão favorável. Então, tem questões externas que também exercem algum tipo de influência sobre essa questão da marca empregadora. Depois, nos idos aí de 2005 até 2010, a gente começou a consolidar a estratégia de marca empregadora como essa questão de retenção, na atração e retenção de talentos. Então, por que ela é importante para a academia e para o mercado? Porque ela ajuda a gente a entender a coerência de discurso e prática, para a gente ver o quanto que a gente consegue, de fato, então, falar que somos legais, sermos legais, obviamente, porque a gente não fala aquilo que a gente não é, ou não deveríamos fazer isso, mas o quanto que isso traz para nós de retorno, né, de retenção e atração.
E isso, então, a gente cunhou, né, nessa época, bem a lógica de cultura. Né? Então, basicamente, nos idos de 2005 a 2010, a parte de cultura organizacional foi extremamente importante. Então, a gente só fala de EVP se a gente tem uma cultura consolidada, uma cultura forte, né? Não tem como estar dissociado esse tema. Né? Depois, entre 10 e 19, então, quase uma década ali, um fator novo entrou. O empoderamento do consumidor. Então, coisas que a gente não contava. Né? A gente não contava que o empregado, né, ou o colaborador, né, a pessoa que está interessada em nós, que ela também teria poder de fala e que ela iria ajudar a construir uma reputação ou destruir uma reputação. Então, basicamente, toda a experiência do colaborador ela começou a ser colocada a público. E tem várias plataformas, como a Camila comentou, que dá para a gente saber, que a gente sabe, né? Se a gente não usa, a gente já talvez tenha lido o que alguém escreveu, se a gente ainda não escreveu, mas, de repente, todo mundo ganhou o microfone. Né? O microfone é aberto, né? A gente pode falar muita coisa, contar muita experiência, né? E reforçar ou refutar alguma experiência. Então, isso pesou muito, porque isso foge do controle da empresa. Né? Como é que a gente vai ter certeza do que a pessoa vai falar? Né? Então, às vezes, ela está muito feliz de estar lá e vai falar coisas legais, mas, de repente, por algum motivo, ela foi desligada, se sentiu injustiçada ou entristecida, e, de repente, abre, né, o coração naquele momento e, de repente, né, desencadeia todo um processo que não era de controle, de vontade da empresa. Então, temos um novo problema a ser gerenciado, né? As partes abertas da rede que falam de nós. E para dar uma pitada a mais nesse momento, de 2020 para cá, então a gente está com uma outra demanda bem interessante, que é entender IA nesse processo, né? É entender a nova geração Z, com certeza o nosso maior desafio acadêmico, o maior desafio empregador, inclusive. Depois quero escutar bastante e a nossa troca de experiência, né? Estamos aqui em berço universitário. Quem que a gente está formando, né? Será que essas pessoas querem mesmo ir para os lugares que a gente gostaria que elas fossem, né? Para onde que elas querem ir? Então, esta nova geração certamente está já vindo com um mindset um pouquinho diferente. E aí começa a ter um choque, né, de propósito, um choque de interesses. Então, saber lidar com isso e entender esse contexto passou a ser um novo momento para nós. Além de todas as questões pós-pandemia. Trabalho flexível, né? Então, a vaga é legal, a empresa é legal, tudo é bacana, mas é híbrido, né? Eu tenho qual liberdade, né? Que liberdade geográfica eu tenho? Então, por algum motivo, a gente percebe que certas questões externas foram trazendo mais oportunidades, né, e mais pontos de gerência, né, e de preocupação da gerência para serem consolidados. Então, marca empregadora, EVP, para mim, acadêmica, é um fenômeno, né, em constante mudança a ser estudado e constantemente, né, a ser pesquisado. Porque com esse novo contexto que a gente tem, né, há 30 anos estudando, olhem como mudou. Né, quantas coisas vieram novas. Então, mais do que nunca, é importante a gente estar aqui discutindo hoje, né, para trocar experiências e entender um pouquinho mais sobre. Mas espero ter respondido a tua pergunta. Que bom que a gente descobriu que não começou ontem, né? Parece que foi. Já dá um alívio, né? Saber que tem muita teoria para ajudar a embasar. E muito trabalho também. Vai ter, não vai ter jeito. Me conta, o que você acha que mais fragiliza ou mais fortalece hoje em marca empregadora no seu dia a dia ali? O que você acha que experiência? A comunicação? Eu acho que, claro, comunicação é importante, você ter essa jornada de experiência muito bem mapeada, né? É a base, mas para mim é a conexão real. São 2 pontos, a conexão real e a liderança. Claro, se a gente vai, a gente comunica, constrói essa narrativa, de alguma forma torna comum isso por meio da comunicação, quando ela vai aterrissar, ela precisa estar em um lugar sólido. E aí também a nossa grande dor, né? É a dor e a delícia. Eu acho que alguém aqui num painel antes falou que a gente acaba colocando muita coisa em cima do líder, e é verdade, a gente acaba colocando muita coisa em cima do líder. Mas ele é o grande porta-voz. A liderança é quem vai marcar isso. Voltou? Boa pilha? O líder ele é o grande porta-voz disso, né? E quando a gente vai e faz o mapeamento da jornada de experiência do colaborador, e a gente tem, né, várias etapas ali, algumas são etapas de fricção, algumas são etapas de reconhecimento,
mas o porta-voz é a liderança. Então, se a liderança não está embarcada ali no que a gente acredita e vende como a proposta, né, como a promessa e como a nossa estratégia de EVP, não adianta trabalhar com um deck de narrativas, porque isso meio que cai por terra. E daí eu acho que essa união de comunicação e liderança vem para trazer essa consistência, essa verdade, porque ela está ali e todo mundo hoje tem acesso, né? Se eu perguntar para cada um de vocês aí qual é o ponto forte e o ponto fraco da onde vocês trabalham, vocês sabem de primeira. Então, não adianta a gente chegar enquanto área e ter uma narrativa que não é coerente com isso, porque isso vai fragilizar. E daí a nossa estratégia acaba não avançando, né? A gente não consegue costurar isso e tornar isso uma estratégia que você vai conseguir medir, que realmente vai afetar a atração, a seleção, a experiência, o reconhecimento e fazer com que aquele talento queira continuar ou que aquele talento de fora queira entrar, ou uma empresa em que seja cobiçada para as carreiras de entrada, para você daí conseguir formar e fortalecer alguém. Então, para mim, essa união aí de, claro, um bom set de comunicação, porque o plano de ação é importante, e também é esse plano de ação que vai ser alinhado com as áreas transversais, que daí a gente vai botar na mesma mesa ali total reward, benefícios, talent management, talent acquisition, a liderança, a operação, todo mundo circulando para entregar esse plano de ação. Prof, alguma sugestão do que mais fragiliza ou do que mais fortalece? Nas minhas andanças aqui de pesquisa, eu diria que ter empatia pela pessoa que está entrando, né? Eu diria assim, pelo consumidor, que nesse caso é o nosso colaborador ou aquele que a gente gostaria que entrasse. Porque necessariamente, pessoal, talvez para gerações passadas, né, ficaram. Eu comentei aqui, né, estou há 15 anos na PUC. Isso pode soar para alguns, nossa, que pouco tempo. Para outros podem soar, nossa, tudo isso já, né? E então já são dois olhares para a mesma situação, né? Mas o fato é que há um tempão atrás, né, talvez era um pouco esperado da gente comemorar 10 anos de empresa, 15 anos, 20 anos, uma vida numa empresa, uma carreira numa empresa, né? Só que os tempos mudaram. Vocês viram aqui, né? Ao longo dos últimos 30 anos, muita coisa mudou. E a questão é, qual é o sentimento, né, desta nova leva de talentos, né? Será que essa nova leva de talentos quer estar 5, 10, 15, 20, 30 anos na mesma empresa? O que essa juventude, o que essa geração quer, né? E não só essa geração Z, que basicamente é quem está agora, né, bem no começo ali dessas carreiras de mercado, mas mesmo quem já está, né, que também está balançado, é tanta oportunidade de IA, é tanta oportunidade da sua renda extra, é tanta oportunidade de tudo, que a gente fica balançado. Mas será que eu deveria estar aqui mesmo? Será que eu estou no melhor lugar que eu poderia estar? Então, quando a gente vê todo um movimento para bagunçar a nossa cabeça, né, então eu penso que um grande desafio é ter empatia e assim, é necessário que a gente se debruce com muita vontade sobre entender essas ansiedades das gerações. As ansiedades de quem você está contratando, as ansiedades de quem está no teu time, porque, de repente, na sua cabecinha, você estava já montando festa para comemorar quem vai ficar 10 ou 15 anos contigo. E talvez na cabecinha de quem entrou é dizer assim, estou rampando, vou ficar 1 ano, 2, peguei minha experiência e fui, né? Então, assim, qual que é a expectativa, né? Então, esse alinhamento, entender essa cabeça que está em processo de mudança, eu acho que é um ponto que eu considero bem sensível da gente ficar atento. E como isso não tem uma resposta única, é constantemente a gente, né, devorar tudo que a gente conseguir de material para entender essas gerações, para entender esse momento de oportunidades, para, de fato, a gente alinhar essas expectativas, né? A gente está montando nosso espaço para quê? Para quem, né? Então, acho que esse é um pontinho a ser considerado. Estava brincando de manhã que eu aprendi o que é farma-aura por conta de dos nossos meninos fazendo propaganda de estágio, fazendo post de estágio. E sim, eu levei uma hora e meia de latim. O pessoal estava conversando. E é isso. O que é que a gente tem para oferecer para qual público, né? A gente fala, por exemplo, para os hospitais. Talvez não seja seja um local de passagem. Talvez seja um local de entrada. E a gente sabe que é isso que a gente tem para oferecer. Com todo o desenvolvimento, com formação para quem quiser, né? A gente tem, nos nossos pacotes de benefícios, a gente tem formação acadêmica com bom desconto e tudo mais, mas é o que a gente tem para oferecer. Em outros espaços, talvez não. A gente tem um doutorado, a gente tem outras coisas, né? Então, acho que essas são as dificuldades.
Mas a gente tem eu tenho uma pergunta para você, talvez até, mas acho que você vai me responder bem. Como é que você, na Electrolux, consegue fazer a agenda de EB, lidar com, não ficar isolada, encaixar em tudo que está acontecendo? Você consegue? Não? Que bom! Ai, que bom, ufa! O pessoal, eu ouvi respiros assim de, ai, gente, não é única. Não, acho que a gente está num caminho muito interessante, muito bom e interessante. A Electrolux, não sei se todo mundo aqui sabe, é uma empresa sueca, que tem um reporte matricial sueco muito forte. E a Suécia é um dos países berços de EB, né? Muitas das coisas começaram lá, a prática é muito forte lá, as primeiras grandes agências, então isso já estava um pouco mais incorporado na cultura. E muitas das nossas áreas, a gente tem estratégias, sim, que são globais, e depois elas são desdobradas, e a gente brinca aqui na nossa região tropicalizadas, né? Assim como as outras regiões também vão adaptando. Então, o processo de EB na Electrolux começou globalmente, começou na Suécia. A gente montou toda essa estratégia. O EVP, nosso EVP é global, inclusive, num modelo fix and flex, então algumas coisas são inegociáveis, outras, cada país, e daí até pode ir descendo, tá? Cada continente, cada país, cada cidade, e às vezes cada site tem liberdade para ir ajustando ali para que fale com aquele colaborador. E a gente tomou para si, quando chegou, né, fizemos essa formação, foram quase 3 anos, 2 anos e alguma coisa, de formação global, da área, de escopo, e daí a América Latina veio foi uma das primeiras a montar a área regional, e daí eu voltei para estruturar isso. E a gente tomou muito para si essa ideia de vamos realmente formar essa agenda de cima para baixo. Então, a primeira coisa que a gente fez foi vender a pauta, vender a agenda para toda a alta liderança, que foi super bem recebido, super comprado, e daí a gente conseguiu inserir o tema. E daí, a partir daí, a gente foi cascateando. Primeiro momento foi apresentar para todo o board, treinar sobre Glassdoor, sobre reputação, sobre como as coisas funcionam, colocar isso nas agendas, né, de cada vice-presidência, até a gente voltar ali para casa. Hoje, a nossa área é dividida, né? Eu cuido ali de comunicação interna e marca empregadora, que fica dentro desse guarda-chuva de comunicação corporativa. O que é muito interessante, porque a gente tem essas 3 frentes atuando, interna, externa e EB. Então, a gente tem uma força aí para conseguir inserir. Mas a gente trabalha muito próximo de todas as áreas, inclusive de todas as áreas de RH. Né? A gente apresenta isso o tempo todo para eles, divide os KPIs, e a gente tenta se posicionar muito no sentido de essa nota baixa aqui da área tal, né, nesse negócio, é um resultado de plano de ação dessa área. O que a gente vai fazer? Então, a gente vai contando com a ajuda aí dessa inserção em áreas transversais. Porque, vamos ser verdadeiro, né? A gente sozinho não consegue fazer muita coisa. Não dá. Se você olhar e falar, você precisa aumentar a sua nota do Glassdoor em 1 mês, eu até vou aumentar, né? Vou falar, gente, pelo amor de Deus, escaneia aqui esse QR Code, coloca ali, mas aí depois a gente não sustenta. Então, você tem que estar inserido nessas áreas transversais. Pelo menos foi assim que a gente conseguiu furar essa bolha e fazer essa agenda se tornar algo de todo mundo. Não no sentido de, ai, que legal, é de todo mundo, mas você também tem que trabalhar por isso. Né? Você que precisa entregar o resultado para eu chegar e comunicar e fazer essa estratégia de EB dar certo. E não o contrário, que eu acho que é a grande dor de todo mundo, né? Que as pessoas chegam e falam, melhora a área aí, melhora a marca empregadora que eu não estou conseguindo contratar um engenheiro de software, né, que fala mandarim, não sei o quê. E o processo é inverso. Então, a gente sempre martela muito isso lá. Que legal. Tem alguma coisa que impacta mais Talvez vou ser mais clara, então. Tem algo que impacta mais a reputação da marca empregadora no cotidiano? As campanhas ou as lideranças? Vamos pensar o seguinte: a gente não consegue externalizar aquilo que a gente não é. Então, eu penso que, assim como a evolução, né, do próprio tema já passou pela parte de cultura, se a gente não tem uma estrutura de cultura na empresa
já consolidada, já estruturada, fica difícil de você olhar só para a pontinha do iceberg, sabe? Então, penso que primeiro a gente tem que estar com esse berço mais estruturado, mais organizado, né? Certamente as lideranças, elas são reflexo da estrutura de cultura que a gente acaba construindo. Então, primeiro a gente arruma a casa, depois a gente comunica. Porque se a gente inverte o processo, nosso telhadinho é de vidro, né? Pode não estar perfeito, mas nosso telhadinho é de vidro. E aí qualquer pedrinha pode dar um trinco, né? Pode dar um rachado. Então, né, me parece, né, pela estrutura toda conceitual, que a gente precisaria olhar um pouco mais para a cultura, olhar um pouco mais esse entrelace, né, da nossa realidade, né? Para depois a gente saber o que e como a gente externaliza e comunica isso. A comunicação ela acaba realmente espelhando a nossa realidade. Assim deveria ser, senão ela só vai jogar contra. E dá-lhe turnover. E como é que vocês acham que a gente pode construir um EVP, uma narrativa, alguma coisa que pode ser realmente vivido e não só uma narrativa que a gente fez, né? Algo que seja vivido na organização. Vocês têm alguma dica? Eu acho que é simples, na verdade. Se você vai por esse conceito de que o EVP você descobre, você, né, identifica e não cria, ele é real. Ele é vivido no dia a dia. E dá para fortalecer? Não, com A gente faz certeza. as Daí, coisas que vocês daí fazem entra o lá. nosso trabalho, né? E graças a Deus, porque senão. Todos nós precisamos no mato do emprego. Exatamente, não estaríamos aqui. Eu acho que tem um trabalho forte da gente fortalecer. Mas se você parte dessa realidade, se você parte da pergunta, quando você está lá trabalhando nesse EVP e você olha aquele atributo, aquelas mensagens, você tem que responder de bate-pronto, onde que eu vejo isso no dia a dia? E daí você tem que sair perguntando isso para todo mundo de todos os níveis. Você tem que chegar para um nível C-level e falar, onde que você vê essa mensagem no dia a dia? E daí você vai descendo, e se alguém não identifica, de alguma forma, isso precisa ser melhor trabalhado. Claro que a gente vai fortalecer, né? E daí a gente tem milhares de estratégias, tem muita coisa de comunicação, tem muita coisa digital, tem engajamento, mas a gente precisa sair desse olhar de que marca empregadora é um ranking de uma boa empresa para se trabalhar, não é? A gente olha KPIs e métricas importantíssimas para o negócio e que ultrapassam, inclusive, a barreira de comunicação e de RH. Então, se você tem isso sólido, se você tem essa mensagem sólida, é mais fácil de traduzir. É difícil de entender como a gente vai criando camadas e deixando um negócio que era para ser simples mais complexo. Até entendo por alguns lados, né? Porque quando a gente olha por padrões de empresas hoje, muito desse pacote de marca empregadora, desde os que são mais de hygiene factory, como, né, total cash, benefícios, saúde, segurança, plano de carreira, engajamento, chega um momento em que isso tudo é meio que commodity dentro daquela bolha de empresa. Então, você precisa se destacar por uma outra forma. E daí tem, claro, a cultura, a liderança, um pouco de flexibilidade, que no cenário pós-pandêmico a gente achou que ia ser uma commodity, e não é. O mercado de trabalho acabou indo para um outro lado, mas a gente não pode só se basear nisso, né, nessas commodities. A gente precisa ir costurando e trazendo isso para o EVP e escutando, porque o EVP não é um trabalho que você faz, entrega e daí vai desdobrando e operacionalizando. De tempo em tempo você tem que parar, escutar de novo e entender o que mudou, até para a sustentabilidade do negócio, né? Você precisa atualizar aquilo, as pessoas mudam, acho que a professora muito bem disse, as pessoas que estão chegando, que estão entrando, almejam outras coisas, né? Quantas vezes eu não escutei, nossa, tanto tempo na mesma empresa, complicado, né? E para mim não, é ótimo, né? Eu fui criada para isso. Mas o cenário muda, as pessoas mudam. Como a gente, por exemplo, na Electrolux, é uma empresa em que as pessoas ficam muito tempo, o que para mim, acho que reflete uma ótima marca empregadora. Então, é muito comum a gente ver gente de 30, 35, 40, 45 anos de empresa, que também acompanharam esse mercado. A pessoa, o que ela queria quando ela entrou é completamente diferente do que ela quer hoje, né? E o EVP precisa ser atualizado também.
Concordo, a gente estava falando isso, né? Tem algumas pessoas, o Thierry também estava ali, teve muita gente que teve aula com o Marco José, que hoje em dia, no meu tempo não era MJ, mas agora é MJ para os jovens. E eu vi umas cabeças assim, porque eu sei que quem teve aula de comunicação na PUC, provavelmente, né, em algumas áreas passou por lá. E são professores que a gente fez vídeo recente de 25 anos, para mais de 25 anos. E para outros locais, realmente, um ano é muito. Para a gente no hospital, um ano é muito, talvez, né? E aí eu queria saber onde é mais testado. Se a gente tivesse que pensar na jornada do cliente, eu adorei a ideia, né? É um consumidor. E a gente tem que entender, acho que nesse olhar todo como consumidor, onde é mais testada a experiência. Onde a gente pode ter casca de banana nisso daqui. Anne, eu entendo o seguinte, a gente não consegue gerenciar aquilo que a gente não mede, né? E se a empresa ela é complexa, como a Electrolux, Grupo Marista, um Boticário, que é muito grande, tem muitas camadas, né, muitos departamentos, uma estrutura hierárquica grande, a gente tem vários pontos sensíveis. Então, acho que a primeira questão é encontrar as tuas métricas, né? Você tem que ter teu board ali com os teus KPIs claros, né, visíveis, né? E no mínimo, né, você tem que estar observando eles, né, de tempos em tempos, se não mensalmente, semestralmente, né, com NPS, né, para observar as áreas, né. Isso é bem importante, porque às vezes mas na média é tanto, mas na média de quem, né? Na média do departamento, da área, né? Na média da fábrica, que tem talvez um outro perfil, na média do administrativo de tal área. Então, a primeira coisa é separar as pessoas com as características que elas têm, né? E as pessoas têm as suas especificidades, né? Então, cada área precisa ser tratada com a atenção que ela necessita. Então, eu creio que ter essas camadas de escuta nos respectivos locais e não balizar com média é importante. Então, acho que definir os KPIs devidamente assim, aberto por área, pelos setores, entender as camadas que a tua empresa tem, é um ponto bem importante. E dar ouvidos, dar escuta de tempos em tempos, né? Em geral, em algumas consultorias que eu coloco, pelo menos uma vez por ano a gente tem que ouvir. Eu recomendo 2. Mas pelo menos uma a gente tem que ouvir, tem que comparar, a gente tem que ter um histórico para contar, né? Mas ficar de olho nos KPIs. Então, o primeiro passo seria, vamos levantar os nossos, né? Tempo a demora do recrutamento, né? O turnover, né? Tempo de casa, entender as tuas áreas todas, como elas funcionam. E, de repente, quanto mais complexa é a tua empresa, mais indicador você vai ter, porque você vai ter que olhar para mais coisas. E é natural. E eu acho que começa por aí com a camada de escuta. Posso Isso que eu te falar, onde você vê Tá. que a marca é mais testada? O nosso employer branding é testado. Tem uma casca de banana aí? Eu vou sair manchada daqui. Eu Não, acho que é na também, a gente liderança, podia passar horas gente. no bar, né? Mas Eu acho que é a liderança. Ela, para mim, é o principal porta-voz, é quem torna isso real ou não. Eu acho que são muito importantes as etapas. Talvez o processo seletivo é super importante, porque já vai determinar ali a entrada, né? E você já vai ter uma visão e formar essa primeira opinião. Talvez os 90 dias de onboarding também é um lugar de teste muito importante. Alguns pontos de fricção, ali quando a gente está falando dos primeiros reconhecimentos, dos primeiros passos no plano de carreira. Eu acho que ali também dá uma balançada no ponteiro, mas é o dia a dia, é o teste do dia a dia que é feito via liderança. E a importância, para mim, complementando um pouco do que a professora falou, é a importância de olhar realmente esses dados, macros em algum momento, mas dar atenção aos detalhes e a escuta e o quali bem pensado. Assim, vou contar uma fragilidade nossa, abrir a cozinha aqui. A gente tem uma news, não é de EB, tá? É de interna, mas acho que vale. A gente tem uma news que é a América Latina. E nessa news a gente tem uma edição em português que vai para todo o Brasil, uma edição em espanhol que vai para os países da América Latina. Alguns conteúdos se cruzam, outros não. E teve um mês que estava meio corrido, assim, né? Aquela correria, a gente mandou uma com um conteúdo muito parecido. E veio um comentário, e via de regra, a News Brasil, as nossas comunicações Brasil performam melhor do que as dos países de América Latina. E veio só um comentário, gente, na news inteira, para sei lá quantos mil colaboradores, que era: não é importante, não agrega o meu trabalho. Ai.
E daí a gente leu no começo, a gente até, né, deu um print, e daí a gente começou a circular isso. E a Poli, que fica à frente da news do meu time, olhou e falou, meu Deus, e isso? E aí a gente olhou e falou, não, tem alguém falando e vamos responder a isso. E começamos a personalizar mais o conteúdo para aquele público. E hoje a gente tem médias muito parecidas de abertura de Brasil e de Latam. Quando a gente olha o dado macro, a gente não chega nisso. A gente vai olhar e vai falar, de 9 mil, eu tive uma reclamação, isso não é nada, eu não vou fazer isso. E a gente cai muito nessa armadilha em EB. Quando a gente trabalha com EB, a gente segmenta muito. A gente olha o KPI do tempo médio de contratação, o KPI de turnover, o KPI, e a gente vai olhando, assim, sendo que o nosso cliente olha a jornada holística, de maneira integral. Então, quantas vezes a gente, enquanto profissional dessa área, para fazer esse exercício e olhar a nossa própria jornada? Porque nós também somos colaboradores, podemos ser líderes ou liderados dentro dessa própria jornada. E essa eu acho que é um ponto de teste também, da gente olhar isso de forma mais integral. Tem um teste que, para mim, é o mais dolorido de todos e que a gente cuida, graças a Deus, muito bem aqui, mas eu acho que sempre me dá um alerta, que é a gestão da saída. A gestão de saída, você pode vender toda uma história. Você pode fazer uma carreira linda ali dentro, uma experiência maravilhosa com o gestor. A empresa pode oferecer de um tudo. Aí você vai ouvir o que as pessoas fazem ou falam na gestão de saída. E vai ouvir aquelas entrevistas, por que saiu, como foi a experiência. Quando tem, né? Porque em muitos lugares a entrevista de desligamento é no Glassdoor. Ótimo para a gente. E aí é isso, é muitas vezes um comentário que acaba com a gente, né? Acaba com o dia do profissional. Então, realmente, profissional de EB, nisso, acho que é uma lição boa para levar. Gente. Vou levar para mim também, tá? Bom, como usar o Glassdoor, ou, enfim, outros canais de escuta, de um jeito que a gente não leve esse dado, talvez, esse comentário ruim. Um que veio e acabou com a gente. Como é que a gente pode usar isso para outras escutas? Eu acho que a primeira coisa, quando a gente trabalha com EB, a gente tem que entender que Glassdoor não é uma plataforma de nota e reputação. Ela é, sim, uma plataforma de reputação e de nota para a gente, enquanto talento, que está olhando aquela empresa, que vai fazer o comentário. Para o profissional de EB, ela é uma ferramenta de diagnóstico real-time, que dali você vai beber todas essas informações. E agora eu vou falar um negócio polêmico. E a gente faz muito isso na Elux. A gente acompanha, a gente observa todas as notas, todos os comentários, mas a gestão em si do que está ali, ela é feita por quem precisa agir. Então, a gente separa todos os comentários com uma certa periodicidade, separa os comentários novos e divide esses comentários com os BPs das áreas, para que eles possam identificar e agir frente às lideranças, para que essa nota mude organicamente, para que as pessoas tenham uma melhor experiência. Se a gente começa a observar que a nota em um dos pilares começa a cair, a gente vai e atribui essa tarefa àquela área competente. Então, a gente tem um ritual de apresentar para o que a gente chama de HRLT, que é a liderança de RH, todas as notas, e dali eles vão fazer esse plano de ação. Claro que tem uma consultoria muito estratégica nossa, de olhar, essa nota está se mantendo, essa caiu, vamos trabalhar nessa agora. Claro, a gente compara não só a nossa, mas como a do global e dos concorrentes, concorrência direta e concorrência de talento, que eu acho que isso é muito importante, e em muitos lugares acaba fazendo só concorrência direta, e não é o caso, né? O mercado ali, a briga não é por produto e serviço, é por talento, e a gente atribui. Então, a gente olha o atributo e já atribui e faz esse follow. Claro que a gente suporta, que a gente ajuda, mas, no nosso entendimento, você só consegue realmente usar essa plataforma de uma forma eficaz, que não seja só reputação, com grande parênteses, porque reputação é muito importante, quando você dá a César o que é de César. As pessoas precisam construir em cima disso. Tem alguma sugestão, pensando em pesquisa, do como é que eu posso
ouvir essas escutas de forma mais estratégica? Então, eu estava aqui refletindo, né, que talvez aqui a gente tenha empresas de diversos portes, né? Quando a gente pensa no Glassdoor, ela super se adequa para empresas de maior porte, né? Se a gente fala de empresas de menor porte, talvez os colaboradores nem acessem, né? Talvez não esteja no radar, né, das pessoas a importância de uma plataforma como essa. E muito do que a gente tem feito para empresas de pequeno e médio porte é o cuidado da reputação digital como um todo, da própria rede social. Porque quem nunca, né? Já deu uma olhadinha na rede social, né, das empresas que te interessam, né? Dê uma stalkeada na empresa que te interessa, deixa eu conhecer o que ela faz, que produto tem, e eventualmente, se aparecem ali comentários estranhos, né, você também já fica um pouco mais esperto. Então, o que a gente tem feito é uma orientação dessa gestão integrada também de espaços digitais, né? Como eu comentei, se o nosso indivíduo colaborador está um pouco mais empoderado, se ele tem mais voz e mais microfone, então a ideia é que a gente possa observar os outros pontos de contato que ele também tem microfone, né? Entendendo que tem estruturas de empresas diferentes, né? Então maiores, menores, então cada um tem que olhar o seu quintal de acordo com, né, o raio que ele atinge, né? Então se está na tua rede social ou nas redes que você atua, né? Então a gente também tem outras redes abertas, o Twitter, o X, né? Antigo, novo, né? Então, tem outros espaços que você também consegue monitorar aquilo que estão falando, né, de você, sobre você, por você. Né? A gente tinha aqui tinha, porque hoje em dia, graças a Deus, está mais tranquilo esse o tema, mas a gente tinha uma aliança com o pessoal de externa no Clipping, para fazer esse monitoramento para a gente, e ajudava muito também. Ajudou numa época. Eu concordo que acho que para algumas. E para a gente, o Instagram, por exemplo, para alguns públicos, gente, é o melhor termômetro. Que são pessoas reais, contando histórias reais, e a gente consegue replicar. Em outras, não tem erro. Em tech, o cara vai olhar o que está acontecendo no Glassdoor, o que está vindo no LinkedIn. E sim, a Electrolux é um grande... Vocês estão mapeados para a gente também, porque vocês roubam muitos talentos de tech da gente, e está tudo bem. Obrigada. E faz parte, a gente também leva de volta, está tudo bem, a gente faz isso. Mas é verdade. Eu sabe sei, que a eu gente reparei, sabe. A gente tem mesmo uma troca. Até a distância, né? Parceria, vamos chamar de parceria? Uma parceria, a gente forma talentos uns para os outros, Então, eu beleza. acho. Vou levar esse conceito pessoal da RH, vamos ver se eles compram. Mas tudo bem, faz parte, a gente está perto, né? O mercado de Curitiba é um mercado, né, menor, e a gente realmente está fisicamente muito perto. E isso muda muito, né? Geografia, como a professora falou, muda muito. E, bom, já vou olhar mais perguntas aqui do pessoal. Como é que a gente consegue, nesse movimento de discurso de inovações, segurança psicológica, percepção de empregabilidade, que mudou muito também agora, né? Como é que a gente consegue equilibrar isso tudo? Sugestões, ideias? Eu começaria com uma sugestão. Né? Opa. Uma sugestão. A gente está falando de gente, né? Gente como nós, né? Gente da gente, que tem as suas fragilidades. Então, quando a gente fala em segurança psicológica, a gente está falando da importância de ter uma liderança preparada para isso. Então, primeiro, a gente tem que preparar a nossa estabilidade, né, enquanto gestor para isso, para entender esses movimentos que estão por vir. Porque gestor desequilibrado, equipe desequilibrada. Então, a gente tem que cuidar, acho que, nesse aspecto. E está todo mundo muito bem, né? E não é um tema trivial, né? E é interessante porque talvez até algum tempo atrás algum desequilíbrio, né, algum estresse um pouco maior, alguma situação um pouco mais pontual poderia ser qualquer outra coisa pontual, né? Mas nos nossos atuais momentos, né, tudo é demais, tudo é over, tudo, né, já vão somando camadas. Então eu entendo que, assim, primeiro, obviamente que as áreas vinculadas a pessoas, né, recursos humanos, pessoas, enfim, também tem que estar preparada para isso, porque eu já me deparei com empresa onde a parte, né, que olha para as pessoas também tinha problemas. Então a gente tem que ter esse entendimento, né, que todos nós somos seres humanos, passíveis de falhas, mas cuidar desse olhar primeiro para ter a mentalidade aberta para essas possibilidades. Então, acho que este cuidado, este olhar inicial, você tem que estar preparado para saber ter a escuta. Dizendo, não, mas eu escuto bem. Às vezes é a tua percepção, né? Será que, de fato, você está preparado para isso? Né? Ou se, de repente, na primeira dor de cabeça do colaborador, você diz, mas que frescura, né? E, às vezes, é de fato. Então, a gente tem que estar preparado para separar esse joio do trigo, né? Aqui o LNPS ajuda muito, né, para a gente, porque a gente faz, periodicamente, o NPS do líder. E a gente manda um sense-making para eles, para sensibilizar, e não a nota, que a nota caiu ou que teve um comentário, né? Isso ajuda um tanto também para a liderança.
Mais um para o combo da liderança. Sabe que eu vi um dado esses dias que eu fiquei um pouco impactada, que o líder ele tem o mesmo peso na segurança ou insegurança psicológica de uma pessoa que o seu cônjuge. E isso é 20% a mais de influência do que o seu terapeuta ou psiquiatra. Olha só. Nossa, eu vou deixar vocês pensando sobre essa Eu influência. pensei, meu Deus Não, do o pior céu. é o que eu estou fazendo com as pessoas. Exatamente. Quem me colocou aqui, eu só tenho 12 anos, sabe? Não, como é? Porque é muito impactante e realmente isso transborda. E daí, quando você cruza com outros dados de que 70% do engajamento de um colaborador vem da liderança, é muita coisa para essa liderança. E o quanto essa área, inclusive de EB, está atuando e preparando. Para mim, a liderança é o grande foco do EB, mas também é nosso maior cliente. O quanto a gente está fornecendo ferramenta, instrução para deixar ele pronto para isso, porque, né, o cenário é muito intenso. Eu vou pedir para o Mauro colocar o QR Code ali de novo para a gente, para quem tiver perguntas jogar ali de novo. E vou jogar o que era para ser para o final, mas vou passar para agora, que é uma pergunta de qual é a verdade sobre employer branding que o mercado ainda não entendeu. Com amor e leveza. Por favor. Amor e leveza, acho que é melhor a senhora começar, professora. Bom, como eu comentei, eu acho que a gente não consegue ser diferente daquilo que a gente é. A gente tem que transparecer e falar aquilo que a gente é. Então, com amor e leveza, né? Mas a gente tem que ser muito transparente, muito honesto. Então, talvez a busca, né? Tem muita empresa olhando para questões de ESG, outras questões, né, que vão trabalhar com sustentabilidade, outras questões onde governança, ética, transparência é um ponto bem sensível. Então, eu diria que é um ponto, né, importante, né? Você não consegue falar ou sustentar por muito tempo aquilo que você não é, né? Numa empresa, então, onde muitas pessoas estão comprovando, vivendo aquilo, né? De fato, elas podem ter certeza que é ou que não é. Então, eu penso que a partir da premissa, né, de ter esse compromisso com ética e transparência, ele é um ponto bastante sensível. E colocaria outro lado, né? Como eu falei, é um fenômeno, né, em estudo. As pessoas mudam, né? A gente talvez não esteja tão preparado para entender essas mudanças dos indivíduos, né? E talvez essas novas gerações, né, tem muitos estudos que apontam que nós vamos viver, não sei, gente, é estudo falando, tá? Não é só Eliane, não, tá? Mas que nós que estamos aqui, né, temos uma perspectiva de vida maior do que os nossos, né, antepassados. Então, provavelmente, teremos uma vida ativa aí, talvez até 80, 90 anos, né, é o que alguns estudos apontam. Então, a gente vai estar envolvido no mercado de trabalho mais tempo, talvez, do que a gente queria, né? Eu já ouvi alguns memes até do pessoal dizendo: eu imaginava me aposentar com 60, mas bem na minha hora, o pessoal resolveu fazer exercício, crossfit, continuar trabalhando, né? Então, a gente tem várias facetas, né? Porque talvez a gente tenha mais tempo, né, para pensar sobre. Então, a gente tem que olhar esse ser humano em processo de transformação. Então, talvez a minha verdade não é a tua verdade, né? A verdade nossa de agora talvez não seja a nossa verdade de amanhã. Então, talvez lidar com essas incertezas e com esses pontos de mudança que vão acontecer, né, alguns fora do nosso controle, eu acho que é uma verdade nua e crua, né? Então, talvez o nosso ponto aberto de estarmos abertos para as mudanças, para a gente entender o novo, para a gente seguir entendendo de gente, estudando gente, né? Buscando realmente um olhar mais empático, um olhar, né, mais preparado para essas questões mentais, né, e de maior maturidade psicológica mesmo, são pontos bem sensíveis para nós, né? E encarar que as mudanças, literalmente, cada vez mais farão parte da nossa vida. E, às vezes, lidar com as nossas certezas é um ponto difícil, né? Aquilo que a gente estava muito fechado com a gente mesmo, estava já, né, lacrado, saber que vai, por algum motivo, de alguma forma mudar, é um ponto sensível. Então, eu creio, né, que esse é um ponto bem delicado, né, para ser considerado. E mais um pontinho, como eu comentei, né, a gente está falando de vários níveis e tamanhos de empresa, né? Então, para quem que é EB? Né? EB é para todo mundo? Né? EB é para uma empresa pequenininha? Para uma startup? Como é que uma startup, né, contrata grandes talentos? Qual que é a conversa, o discurso de uma startup, aqui que está na Hot Milk, por exemplo? Né? Qual que é né, o EB de um grupo marista, ou de algum boticário, ou de uma Electrolux, uma empresa maior? Qual que é o EB de uma empresa que está de médio porte? Então, a gente tem que entender o nosso contexto para ver o que nós temos de fato para oferecer.
né? E isso vai mudar. Então, as estratégias de uma startup são diferentes de uma estratégia de uma empresa grande, uma empresa de médio porte, né? E quando a gente fala da mentalidade do líder, a gente está falando da mentalidade, talvez, do dono da startup, do dono do negócio, que às vezes é da família, né? Então, a gente tem que entender como é que funciona, né, essa cabeça, essa mentalidade. E, às vezes, é uma empresa grande que tem realmente que, né, transparecer e tem que ter toda uma estrutura de liderança bem alinhada com o mesmo pensamento. Então, a gente está falando em camadas diferentes. Então, não tem uma única verdade para a EB. A gente tem que entender o nosso contexto. Então, qual é o nosso contexto? Qual é a minha fala para aquele público naquele momento? Então, a gente tem que estar, né, disposto a esse ponto de flexibilidade. Então, ler o nosso contexto me parece ser bastante relevante e bastante sensível, na verdade. O mercado ainda não entendeu. Não. Você tem Querem alguma receita de coisa bolo. Receita de bolo não vai funcionar. Se tem alguma coisa que você acha que o mercado não entendeu, eu tenho uma outra pimentada para você e não é minha. Videozinho Videozinho. de colaborador em escritório Dançando. instagramável não é EB. Não é IB, Não, né? brincadeira. É verdade, mas não é essa a minha resposta. Não é EB mesmo. Mas eu acho que estamos chegando lá, mas acho que o mercado ainda não tem essa visão de que EB é uma área mais consultiva e expositora do que tática. A gente precisa de um planejamento sólido, de ações sólidas, de muitas áreas para conseguir refletir e traduzir. E a base de tudo isso é uma cultura. E daí, quando a gente fala cultura, no sentido amplo da palavra, quando a gente olha essa jornada inteira mapeada e todos os pontos. Acho que a gente não pode esquecer que passamos a maior parte da nossa vida produtiva no trabalho, em contato com pessoas que não são, né, da nossa família ou dos nossos amigos. Então, quando você tem essa jornada mapeada, você tem plano de ação em todas essas áreas que ajudam a você a construir o EB, você chega lá. Mas, para isso, tem que ter essa clareza de que o nosso papel enquanto EB é ser consultor, ser, algumas vezes, o mensageiro da paz ou do apocalipse, mas não é uma área tão tática. Ela tem que circular num nível mais estratégico para a gente conseguir trazer mudanças. Senão, a gente faz uma manutenção. A gente faz campanha atrás de campanha, slogan atrás de slogan. E o que vai segurar isso é a cultura, e uma cultura verdadeira, uma cultura sólida. E, trazendo uma referência muito boa, professora, não se assuste, da Solange de Vale Tudo, realmente é verdade, é isso. Vou me enrolar na frase, se alguém puder me ajude, mas você consegue enganar, né, algumas pessoas por o tempo todo, algumas pessoas o tempo todo, mas no final das contas é isso. Se você não é o que é, e não vende o que você realmente consegue entregar, entendendo a sua fragilidade, o que te diferencia e a sua commodity, vai ser um deck de mensagens, que é o que a gente vê, infelizmente, muito ainda no mercado. O Brasil ainda tem muito, né, para caminhar. Alguém, graças a Deus, mandou essa pergunta, que é: como reagir a trend? A história é muito linda, pena que eu trabalhei com você. Ou que pena que a história é linda, mas eu trabalhei nessa empresa. Como é que a gente pode, né, falando sério, ajudar a caminhar como aliado nessa crise? E eu vou juntar com uma outra que eu acho que tem todo sentido, que é, às vezes, o RH ainda está amadurecendo em alguns lugares, né? E os times de comunicação podem ajudar, e aí comunicação também, não só a EB, tá? Aqui, podem ajudar a atuar proativamente nessas soluções que fortaleçam essas experiências de forma consistente. Pena que eu trabalhei nessa empresa. E a gente vê também, né, gente? Como vocês têm sugestões para essa pessoa que está sofrendo, a história é muito linda. Porque é a experiência. A experiência, ela é individual, né? Ela é uma construção. Eu não consigo empacotar isso e vender. Saiu na mídia, você postou, saiu em algum local. Pena que eu trabalhei nessa empresa. Como é que você resolve a crise dessa pessoa? Me parece que ela tem que se curar. Ela tem que se curar. A gente manda para terapia, a gente dá de novo o benefício da terapia para ela e manda ela. Então, está aqui uma solução. A gente tem uma postura lá e em outros lugares em que eu trabalhei em que a gente não vai tentar apagar essa história. Não dá. Não dá. Não é transparência. Em momento algum. Que seja na nossa intranet.
a gente não vai fazer isso, a gente não vai tentar apagar, a gente vai acolher. Claro, depois de um tempo, eu vou costurar narrativas bem positivas sobre isso, né? E vou trabalhar isso em Construir a reputação. exatamente, reconstruir a reputação em outros aspectos. Mas eu acho que o nosso trabalho em EB não é agir nesse comentário, é prevenir que isso não aconteça, que essa experiência mapeada e construída pela área de EB e de RH e de comunicação seja sólida o suficiente para que não tenha esse teto de vidro. Ah, dá certo? Muitas vezes não, porque, de novo, a experiência ela é individual e, às vezes, foi um ponto de fricção ali que não foi legal, que não correu bem. Mas, às vezes, são milhares de pontos e é um problema realmente mapeado. E daí, nisso, a gente vai agir, mas acho que quando eu falo que a ideia de EB é ser mais consultivo e estratégico, é justamente isso, é trabalhar mais para evitar do que para fazer a gestão de crise. Vou só fazer um complemento, né? Porque a gente fez uma brincadeira de que a pessoa tem que buscar um tratamento. A gente vai para a né? terapia junto. Porque assim, se a gente parte da lógica da transparência, né, da ética, não caberia você deletar um post ou você tornar oculto ou coisas assim, porque aí vai contradizer o que a gente, né, discutiu agora pela tarde. Então, de fato, você tem que torná-lo visível. Aconteceu, né? Eu acho que o que a Camila comentou, né? Obviamente, você tem que agir no antes para que isso aconteça. Mas, se acontecer, as estratégias deixa lá, provoca mais situações, porque tem mais comparativos ali. E, no fim, vou fazer um comparativo aqui. Basicamente, a gente vai olhar depois como um TripAdvisor, como um Booking, né? Pode ter uma informação negativa, mas se todas as outras 100 ao redor forem positivas, provavelmente a tua interpretação vai mudar e vai dizer, realmente, alguém não ficou feliz. Mas, para a maior parte, está ok. Então, você também lida com a verdade, né, estimulando que outras pessoas também participem, para que quem está lendo, quem está consumindo informação, também possa ter a sua interpretação. Ó, realmente, não é perfeito. Tem uma coisinha, mas, para a maior parte, funcionou. Então... Eu ia responder, eu acho que a primeira pergunta é, eu espero que isso aqui seja uma coisa pontual, né? A história é muito linda. Foi para um, porque se for para um, a gente consegue resolver. Se for para muitos, aí a gente vai ter que realmente olhar para uma crise e pensar em como tratar. E aí sim fazer uma gestão de crise. Aqui tem algumas perguntas interessantes. Todas, mas algumas mais picantes. Como o employer branding deve ser ajustado em momentos de crise de imagem ou mudanças organizacionais significativas? Tem demissão em massa, fusão? O que vocês acham como o EB deve se posicionar nesse momento? Olha, eu sugeriria o seguinte, acho que a Camila apontou um ponto bem importante, né? Vou repetir só para deixar claro que eu concordo, né, conceitualmente com esse tema. EB não é tático, né? Ele não vai na ponta, ele não deveria ser o ponto de partida, né? Ele está lá atrás, no back, né? Então, se teremos um processo de fusão, se teremos um processo, ele não acontece do dia para a noite, né? Via de regra, né? Pegou A gente não é avisado, a gente né? não estava na estratégia. Né? Exatamente. Então, assim, nas camadas, né, deliberativas dessas questões, é que a gente tem que ter realmente uma construção de valor, uma construção, né, já prévia de como que a gente vai amarrar isso para que, quando isso vier à tona, da forma que vier, que ela venha de uma forma já estruturada e que as pessoas entendam as motivações e como é que vai ser o nosso novo caminho. Mas a EB não deveria ser o ponto para solucionar, não é o curativo, o band-aid, né? Ela deveria estar lá atrás como, né, uma estratégia antes. E se realmente o trabalho de EB é bem feito e feito estrategicamente, você já está na mesa dessa discussão há muito tempo, você já sabe que isso vai acontecer e você já amarrou algumas coisas e algumas estratégias antes para que, quando essa notícia chegue, ela não seja tão impactante na marca empregadora, ou que você já esteja preparado e você sabe que algumas coisas vão impactar e vai cair. Né? Então, eu acho que a gente faz uma gestão... EB tem que fazer uma gestão da transparência. Não é gestão de crise que a gente faz, é a gestão do que existe e o que a gente oferece e gostaria de oferecer para o futuro. Claro, quando é algo muito, muito forte, a gente se alia à comunicação externa, à comunicação interna, entende as estratégias deles e costura as nossas narrativas nas ferramentas deles. Porque acho que uma coisa que é muito importante em época de crise em EB, o colaborador ele não pode ter a ciência
a noção de que EB está gerenciando essa crise, porque daí a gente perde a credibilidade. A gente passa a ser uma área que está ali atuando naquele negócio pontual e não nessa construção de jornada. Então, a minha sugestão e o que eu faria é costurar as minhas narrativas nas ferramentas de comunicação interna e externa para preservar esse caráter mais estratégico. Muito bom. E qual é o papel dos próprios funcionários, colaboradores, como quiser, como embaixadores de marca empregadora e como incentivar isso de forma autêntica, sem parecer forçado? Uma dancinha do TikTok. Eu tenho a impressão que isso vai ter muito a ver com a cultura da empresa. Que tem talvez um perfil mais germânico, uma dancinha do TikTok vai surtir efeito. Contudo, dependendo da situação, pode ser que ela também surta efeito. Então, talvez assim, não vamos rotular os processos, porque talvez eles funcionem em diferentes contextos, tá? Então, me parece assim, temos uma cultura forte, uma cultura já disseminada, as pessoas já entendem, né, quem somos nós, por que estamos, né? O que é de valor, o que agrega valor, como é que a empresa se comunica, qual que é a linha de comunicação mais estruturada. Então, necessariamente, você vai empoderar esse tipo de comunicação. Mas eu colocaria assim, sem rótulo, porque talvez para algumas empresas funcione em TikTok, funcione em LinkedIn, funcione em outras redes. Lembra? O mundo está aberto para as redes que conhecemos agora e para as novas que virão. Então, o que melhor vai funcionar para você? Então, tem que entender, né? Aonde teu público está, aonde que ele consome, se você quer ser uma empresa, de fato, com uma perspectiva, uma imagem mais da modinha, mais inovadora, mais centrada, né? Então, qual que é a mensagem, né, que você construiu ao longo do tempo, que, tecnicamente, as pessoas já viveram em você, já viram em você, e que você construiu e tem esse lastro? Então, eu começaria por essa questão, não rotular as estratégias, mas entender contexto e linguagem para ver o que faria sentido. E eu acho que existem os influenciadores orgânicos, que são todos, e que tudo é deles, na verdade, né? Esse trabalho que a gente faz é pelo talento, então faz muito mais sentido que ele vá vender a marca empregadora do que eu chegue lá, coloque o microfone e conte o que é bom, o que é ruim aqui e venha trabalhar aqui porque é muito legal. E você vai engajar, você vai incentivar, você vai dar ferramentas para ele, vai letrá-lo nesse guide de marca empregadora. No guide de cultura é um trabalho que divide-se muito com a área de cultura, porque a formação vem daí, né? E ele engaja e trilha o seu caminho de forma muito autônoma. Mas também tem um outro pacote ali, né, uma outra parcela dessa população, que são esses influenciadores em que a gente trabalha, que daí isso sim é a nossa função e que geralmente está envolvido com a alta liderança. Né? Eu entendo que a área de EB tem um papel de treinar essa alta liderança, de educá-la nesse sentido, de contar da narrativa, dos pilares, como se posiciona, o que fala, de que forma leva essa mensagem, trazendo daí alguns conteúdos mais duros até. O cenário do mercado de talentos é esse. O workforce planning é aquele, a gente vai precisar recrutar isso, fazer uma movimentação dessa forma. Então, vou te colocar nesse evento para fazer essa aparição, para dar essa entrevista, né, essa roda de conversa. Né? Então, eu acho que você constrói uma estratégia com esses influenciadores escolhidos e que, sim, é nosso papel treiná-los e educá-los. Não é tão orgânico assim, mas precisa para ter essa coerência, porque a gente sabe que todo mundo tem as suas bandeiras, todo mundo levanta, mas existe uma narrativa mestre. Acho que você falou no primeiro painel que você combina com o seu CEO 2 grandes narrativas. A gente também faz isso a cada ano e a gente precisa seguir isso à risca. Então, faz parte desse trabalho de EB pensar alguns influenciadores que geralmente circulam nessa alta liderança para cascatear e construir essa coerência de mensagem. Tem uma coisa que a gente faz, e é um trabalho... eu tenho certeza que a Day está assistindo e ouvindo, porque ela não pode estar aqui e queria muito, mas um trabalho que ela faz muito legal com os nossos influenciadores internos e os meninos também. A gente treina mesmo, a gente realmente treina. E aí a gente tem um processo seletivo, bem PUC, né? A gente, nessas horas, a gente é muito PUC. A gente tem um processo seletivo e a gente valida com os nossos heads em algumas áreas
para buscar diversidade também, para não ficar só quem eles acham que pode falar ou que é melhor para falar. E a gente dá uma treinada, a gente ajuda com o cuidado de não virar saque também, que é perigoso, mas a gente tem encontros periódicos, usam para vários outros momentos, mas isso ajuda bastante. Acho que, para começar, talvez para começar aqui. Eu acho que a gente não, nosso trabalho não é construir, mas é colocar a lupa no lugar certo, né? É isso, gente. Da nossa parte, eu já vi a plaquinha dos 5 minutos, eu já vi ele indo com a plaquinha. Eu entendi, igual a Débora, eu já entendi. O Anne, para de perguntar. Então, acho que das nossas pautas, eu vi você vindo. Eu estou vendo, que bom que você largou aquela plaquinha. E acho que das nossas perguntas, a conversa continua. Acho que tem muito de pesquisa para a gente trazer. Tem muito para a gente trazer para o mercado. E obrigada por compartilharem comigo. Agradeço. Obrigada, Daiane, pessoal. assistindo também. Gratidão, Anne, José, pelo convite, Camila, pela participação. E essa audiência linda que está aqui, que é um prazer mesmo. É um perigo, como eu falei, né? Convidar professor com microfone e audiência classificada, nossa, é alegria. Então, gratidão do coração, tá? Obrigada. Quem puder entrar no Glassdoor, dá aquela avaliação. Brincadeira. Isso funciona. Isso funciona. Dá uma nota ali. Obrigada, pessoal. Fiquem sentados um pouquinho. Para eu fechar, pode ficar. Não vou cometer deselegância de deixar vocês um minutinho em pé. Eu quero até aproveitar essa oportunidade, vocês vão ver que eu vou começar um recorte para ir para alguma coisa maior. Esse é o 45º evento que eu faço e eu faço questão, inclusive, de não participar daquilo que vocês combinam, alinham, entendem o tema, enfim. Sempre existe, obviamente, uma reunião de pré-alinhamento do painel. Eu fico uns 10, 15 minutinhos esclarecendo mais sobre o perfil da plateia, tirando dúvidas quanto ao evento, mas eu faço questão de sair. E aí eu tenho a oportunidade de me surpreender também com aquilo que vocês trazem. E eu achei muito rico o que vocês construíram aqui. E eu acabo vivenciando dois lados, né? Eu tenho o lado profissional, agência, que presta serviços de employer branding. Eu tenho o lado empreendedor também, que eu fico me remoendo aqui, né? Porque como fazer, né, para conseguir atrair e reter talentos numa agência que compete com grandes empresas o tempo todo? Curiosamente, no começo desse ano, depois de muito tempo, eu assisti novamente o The Office americano. Quem assistiu The Office aqui? Levanta a mão. Curiosamente, assisti com minha filha. Minha filha tem 14 anos, nunca trabalhou, obviamente. E ela ficava, pai, é assim mesmo, filha, é assim mesmo, filha, é assim, né? A sátira lá da vida corporativa. E dessa vez a minha cabeça tinha EB, né? Então, para ser um pouco mais crítico. Assistia com ela, super divertido. Ia dormir, colocava a cabeça no travesseiro e pensava assim, meu Deus, quantas vezes eu fui Michael Scott na vida das pessoas, né? Porque às vezes são boas iniciativas, parecem ser boas iniciativas que acabam sendo completamente desconexas daquilo que as pessoas têm como expectativas. Aqui a gente teve pela manhã, né, a Joana contando para a gente que o que parecia ser uma boa ideia, a questão de deixar de presentear, dar um brinde no Dia das Mães, que acabou sendo algo muito negativo, né? Então, eu agradeço demais. Eu acho que a gente tem muita coisa aqui para começar a colocar em prática, algumas confirmações de caminhos também que foram validados. Gostei muito também de misturar academia com a prática. Acho que isso funciona bem. Acho que é um bom exercício até para outras futuras edições. Então, só tenho a agradecer em nome de toda a plateia. Muitíssimo obrigado, viu, gente? Valeu mesmo.